Então, pessoal, na aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre o sistema endócrino, né? O que é esse sistema endócrino? São as glândulas que produzem alguns hormônios necessários para o nosso corpo. E aí eu vou passar para vocês um vídeo, e enquanto os outros colegas não entraram ainda, vou estar colocando esse vídeo, compartilhando com vocês, e a gente assiste o vídeo, e aí a hora que voltar eu vou estar explicando, então, eu preciso que vocês abram também na página 213 da apostila, tá? Não, 213 não, perdão. É 213 mesmo. Página 213 da apostila. Foi onde a gente parou, né, na explicação da aula passada. Então, vou colocar o vídeo para vocês. Hormônios são substâncias químicas produzidas por glândulas. Os hormônios atuam afetando a atividade de outra parte do corpo. Esses mensageiros são normalmente transportados pelo sangue. Pessoal, vocês estão conseguindo ouvir? Estou conseguindo visualizar vocês. Tá dando para ouvir o som? Tá, ok. Então, vou compartilhar novamente. Um pouquinho ele é curtinho, então não tem problema de voltar. Hormônios são substâncias químicas produzidas por glândulas. Os hormônios atuam afetando a atividade de outra parte do corpo. Esses mensageiros são normalmente transportados pelo sangue. A hipófise é uma glândula do tamanho de uma ervilha, que controla a maioria das outras glândulas e secreta vários hormônios, como o do crescimento e o tiroestimulante. A própria hipófise é controlada por uma pequena região do cérebro, o hipotálamo. O hormônio de crescimento regula os crescimentos dos ossos, músculos e desenvolvimento físico. A tireoide é localizada no pescoço. Ela secreta hormônios que controlam a velocidade das funções químicas do corpo e do metabolismo. Seus hormônios afetam muito as funções vitais, como a frequência cardíaca. Já o pâncreas ajuda a controlar os níveis de glicose no sangue, secretando a insulina que leva a glicose do sangue para dentro das células. O diabetes ocorre quando o corpo não produz insulina suficiente para controlar os níveis de açúcar no sangue. Há duas glândulas adrenais, uma no topo de cada rim. As adrenais secretam diversos hormônios como epinefrina, aldosterona e cortisol. Eles ajudam a controlar a frequência cardíaca e a pressão arterial, mantendo o equilíbrio de líquidos e minerais e respondem ao estresse e a infecções. Testículos e ovários produzem hormônios e células reprodutoras sob o controle da hipófise. Os testículos produzem testosterona e espermatozoides. Os ovários produzem estrógeno e órgãos. Não estou conseguindo ouvir aqui. Conseguiram ouvir? Não conseguiu, certo? A Letícia não deu certo. Depois eu compartilho com vocês no grupo. Ou então, mas apesar que tudo isso que tem aqui, nós vamos falar agora que tem também na apostila, tá? Fiquem tranquilos. Tá. Vamos provar explicar então agora tudo o que foi falado ali no vídeo. Então, peguem a apostila lá na página. Peguem a apostila de vocês lá na página 213. Que nós estamos finalizando, então, sobre o sistema endócrino, né? Que é o sistema que atua em conjunto com outros sistemas do corpo. No caso do sistema endócrino, quais são os, né? Qual que é a função dele? Ele tem algumas glândulas no nosso corpo que produzem alguns hormônios. Esses hormônios, eles são importantes para regular o crescimento, o desenvolvimento do sistema nervoso, a
as diferenças que existem, né? Os hormônios que fazem com que os meninos e as meninas tenham as diferenças, né? E também preparam o nosso corpo para situações de estresse. Vocês se lembram que na aula passada, acho que eu não pus para compartilhar, né? Vocês se lembram que na aula passada nós assistimos o vídeo daquele rapazinho que estava lá naquele brinquedo e ele desesperado que ele queria descer. Homem do céu, meu amigo. Ele não era meu amigo que ele falava. Era uma outra expressão, mas... Fala, Gi. Ele ficava falando, Meu querido. Era meu querido. Não, meu querido. E ele estava desesperado, né? E essas situações de estresse, quem vai preparar o corpo para passar por essa situação é o sistema endócrino com as glândulas, né? Que vai liberando esses hormônios. No caso do hormônio liberado em situações de estresse é a adrenalina. Então vamos lá, nós vamos ver as glândulas que agem no nosso corpo. Então, uma das primeiras glândulas, que inclusive passou no vídeo, é a hipófise. A hipófise ela tem o tamanho de uma ervilha, né? E ela regula, então, ela é responsável por regular o crescimento do nosso corpo. Então, nós nascemos de um certo tamanho e nós vamos crescendo. Existem pessoas que crescem demais e outras que crescem de menos. Então, por causa da hipófise, né, do mau funcionamento da glândula da hipófise, surge também o nanismo, que são aquelas pessoas que não crescem, e também o gigantismo, que são pessoas que crescem demais. Nós vamos fazer na atividade que vocês fizeram, inclusive, tem um exemplo de um rapaz que é o homem mais alto do mundo, né? Nós temos também a tireoide localizada no pescoço, que é uma glândula que produz um hormônio que regula as atividades do nosso sistema nervoso. Nós temos também as glândulas suprarrenais. Alguns livros podem trazer, ou alguns no vídeo mesmo, está trazendo como adrenais, o nome dessa célula não, dessa glândula. E elas produzem, então, esses hormônios que preparam para a situação de estresse, a adrenalina, né? Os ovários na mulher e o testículo nos homens, que produzem, no caso da mulher, vai trazer as características femininas, né, na adolescência, vai fazer essa diferença. E no corpo da menina e do menino, a gente vai ver essa diferença. As meninas começam a crescer os seios, né? Passam pelo ciclo menstrual. A partir do ciclo menstrual já é possível uma gestação. No caso dos meninos, né? A voz, ela engrossa quando começa a entrar na adolescência. E existe também a produção de espermatozoides no testículo. Então, essa é a glândula, então, que vai responsável pelo desenvolvimento dessas características, tanto do sexo masculino quanto do sexo feminino, no corpo humano. E aí nós vamos para a página, então, lá no finalzinho da página, perdão, tem aqui, observando esse esquema, em que glândula é produzida, então, a adrenalina. Eu já tinha falado ali, né, que são nas glândulas suprarrenais, que são essas glândulas que ficam logo acima aqui dos rins, né? Então, aqui logo acima dos rins, nós temos as glândulas suprarrenais que produzem, então, a adrenalina. Vamos virar a página. Nós vamos lá para a página 215. Na página 214, está falando sobre as alterações hormonais e a saúde. Está falando da diabetes, né? Que a diabetes, ela é causada pela insuficiência da produção. Quando o hormônio, né? Quando a glicose... Peraí, deixa eu voltar tudo aqui, que eu baguncei tudo. Então, quando os hormônios eles não são produzidos adequadamente, em quantidade adequada, né, a gente pode ter alguns problemas. Um deles é a diabetes.
Então, a diabetes, no nosso corpo, a gente tem um tipo de açúcar, que é a glicose, né? Ele é transportado pela corrente sanguínea no interior das células. E esse transporte, ele é auxiliado pela insulina, que é um hormônio, né? Produzido lá no pâncreas. Se esse hormônio ele não é produzido em quantidade suficiente, o que acontece? Existe, então, um acúmulo de glicose no nosso sangue e aí nós desenvolvemos, então, a diabetes. Deixa eu só pôr aqui. A minha avó e minha mãe têm. Muitas pessoas têm. Até na turma da manhã também perguntei. Várias pessoas, né, se conhecem, ou tem alguém que tem. Eu tive uma aluna que teve, ok, Gi, eu tive uma aluna que tinha diabetes, tanto que quando a gente fazia alguma brincadeira, alguma coisa, assim, imagina, tudo que valesse, né, quando eu sempre gosto de levar um docinho, alguma coisinha, o que eu fazia? Eu sempre levava algo diet para ela, porque para ela não ficar também com vontade de comer as coisas, né, e o diet ele é feito então próprio para a pessoa que tenha diabetes, e não vai causar, então, nenhum mal, né, para a saúde. E aí, esse acúmulo, então, essa glicose no sangue e a falta de insulina que ajuda a transportar, né, esse hormônio, faz, então, com que haja esse acúmulo de glicose no sangue e esse acúmulo de glicose, então, é caracterizado como diabetes. Pode ocorrer em todas as fases da vida, tem criança com diabetes, ocorre muito mais assim, é mais comum na vida adulta, mas tem crianças que têm diabetes e é muito, sim, difícil tratar, viu, gente? Porque tem a questão da alimentação, tem a questão do corpo, que se a pessoa se corta, fica difícil de sarar aquele machucado. A minha avó, ela teve, e ela foi ferida até por um gato arranhou a perna dela, aquilo virou uma ferida, e foi só se agravando, se agravando, se agravando, e foi assim, como o corpo não tinha condições de reagir, foi se agravando aquela ferida, né? Foi virando um buraco, ficou bem feio, ela chegou até aí a óbito. Não sei se foi por causa do gato, mas, né, ter arranhado e tudo mais. Mas assim, para você ver como que a doença é grave, porque o corpo ele não consegue muito reagir em relação a cirurgias e tal. Então é bem complicado e a pessoa também, em relação à alimentação, precisa cuidar muito, porque qualquer coisa que acumule a glicose no sangue pode estar prejudicando. E aí as pessoas têm que passar todos os dias por aquele testezinho, eles colocam, todos os dias não, alguns dependendo do nível, né, demora um pouco mais. Mas tem que passar a fazer aquela análise de glicose lá, quanto que está no sangue, se está muito alto, né, se está muito baixo. Muito baixo não, geralmente está alto, né? Se estiver baixo já não está com a diabetes. Mas enfim, é uma doença então causada pelo sistema endócrino, no caso, que não está em funcionamento normal, tá? Vamos lá então, compartilhando aqui a próxima página. E aí tinha ali, aqui tá trazendo então, Sultan Kösen, né? Nem sei se é assim que lê, mas tudo bem. Ele é turco, ele está na Inglaterra, em Londres, na Inglaterra, e em 2009 ele foi considerado o homem mais alto do mundo. Na época ele tinha 2 metros e 47 centímetros. Em 2011 ele já estava com 2 metros e 51. Então ele continua crescendo, né? Geralmente as pessoas param de crescer. Ele nasceu em 1982, ou seja, ele é 1 ano mais novo do que eu tenho 39, ele tem 38 anos. As pessoas geralmente param de crescer lá pelos seus 19, 18, né? Param de crescer, acho que até os 20, 21 anos, se eu não me engano, ainda cresce. Ainda tem esperança de crescer, mas depois disso a gente estagna, né? Naquela medida, naquela altura. Mas ele não, por quê? Por causa da excessiva produção de hormônios de crescimento. Ele tem um problema hormonal, né? É uma disfunção de uma glândula que faz com que ele continue crescendo,
né? E a glândula responsável por produzir esse hormônio, então, é a hipófise, né? Coloquei aqui já. Essa atividade vocês já fizeram, acho que foi da semana passada. E é só a correção mesmo, tá? E aí, tá perguntando se é uma glândula endócrina ou exócrina. O que significa isso? Endócrina, pessoal, são aquelas glândulas... Vou aí comer bolo, então, tá, Yasmin? Então é para você a festa neon. Eu vi um negócio aí na internet rolando. A gente canta parabéns para você na segunda, belezinha? Você quer que canta agora? A segunda-feira, vou aparecer com um bolinho aqui, ó. Tem que seja uma bolachinha com cobertura. Comprar uns bolinhos, gente. Todo aniversário do aluno eu vou pegar aqui um bolinho, aí eu como. Um bolo, pelo menos um bolinho, né? No dia do aniversário do meu aluno. Brincadeira, vamos lá então. Até me perdi, nem sei mais o que eu tô falando. Ah, tá. Glândulas endócrinas e glândulas exócrinas. Então, a glândula exócrina essas duas glândulas, né? Esses dois modelos de glândulas, os dois tipos, né? Não modelos. Estão lá na página 212, tá? Quem quiser depois dar uma estudadinha. O que é a glândula endócrina? É quando os hormônios, as glândulas endócrinas, elas agem dentro da corrente sanguínea. Já as exócrinas, endo é de dentro, exo é para fora. Então, as glândulas exócrinas, elas secretam os seus produtos no interior de cavidades ou na superfície da pele. Então, ela libera para fora. No caso da endócrina, elas agem dentro da corrente sanguínea, tá? E a hipófise é uma glândula, então, que age dentro da corrente sanguínea. Os hormônios são liberados dentro da corrente sanguínea. Então, ela é uma glândula endócrina, tá? E aí, no caso das glândulas suprarrenais, quando eu tenho uma glândula suprarrenal, a função da glândula suprarrenal é a produção, então, de adrenalina. Então, momentos de estresse, né? Momentos de estar lá no parquinho, começa a dar aquele suador, ou você está passando por uma situação de estresse, começa a suar, começa a palpitar o coração, bater mais forte, mais rápido, a respiração fica mais acelerada. Tudo isso, quem produz, quem faz com que você tenha essa reação é a adrenalina, que provoca, então, essas alterações no seu corpo. Já os ovários, eles produzem os hormônios sexuais femininos, né? Que vai fazer com que as mulheres tenham as suas características femininas. O ciclo menstrual todos os meses, no caso das meninas, né? Que vai ter as mudanças no corpo das meninas, é o ovário que vai estar liberando esses hormônios, tanto que quando as pessoas não desenvolve tanto, precisa tomar esse hormônio, né? No caso da tireoide, que nós falamos também ali, ele produz, né, hormônios que regulam as atividades das células. Então, essa é a função da tireoide. E aí, aqui era para completar, né, com as palavras que, entre parênteses, escolher uma palavra e completar corretamente, então, as frases. Aqui, então, as glândulas endócrinas, que produzem hormônios que são liberados, então, na corrente sanguínea. E aí, em uma situação de estresse, a adrenalina produzida pela glândula suprarrenal, né, provoca, então, o aumento das frequências cardíacas e respiratórias. Essas são reações, então, do nosso corpo, ocasionado pela adrenalina, produzida pela glândula suprarrenal ou adrenal, que produz, então, essas alterações no nosso corpo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que não, né? Ah, sim, tem mais uma página ainda. 18.
Aí aqui tem um texto sobre os hormônios, que os hormônios são produzidos naturalmente pelo nosso organismo, mas existem hormônios que podem ser produzidos artificialmente e que apresentam funções semelhantes às dos naturais. A insulina é um exemplo de hormônio que pode ser produzido artificialmente e ela é utilizada, então, no controle da diabetes. Eu vou parar o compartilhamento aqui. No caso vou colocar aqui que a Gi, que colocou que a mãe e a avó têm. Gi, a sua mãe faz o uso da insulina? Ainda não, mas a minha avó chega a usar. Sua avó já chegou a usar? Ela usa quase todo dia. Sim, tem que aplicar todos os dias a insulina, né? Uhum. Por quê? Porque o corpo já não está produzindo, né? A diabetes já é porque o corpo não está produzindo, no caso o pâncreas que produz esse hormônio, então ele não está produzindo em quantidade suficiente, ocasionando então a diabetes. Então, como o próprio corpo não está produzindo, então é necessário fazermos então o uso de hormônios artificiais, ok? A 3, deixa eu voltar aqui rapidinho. Peraí, 217. Voltei muito, peraí. Aqui ficou endócrinas e correntes sanguíneas, suprarrenal e aumento, tá? Gente, essa atividade aqui já era para estar feita, tá? Isso aqui é só correção mesmo, foi feita na semana passada, não foi nem dessa semana. E aí, sobre a água, não vai cair nada sobre a água nessas atividades avaliativas, tá? Eu deixei para fazer na próxima. Então, aqui o texto e aí nós temos algumas perguntinhas. Então, qual é a glândula do corpo que é responsável pela produção da insulina? Então, que glândula do corpo, eu até falei, que glândula do corpo que produz, então, a insulina? Nós temos essa resposta lá na página 214, no segundo parágrafo, na segunda frase. Está dizendo assim, ó. Esse transporte é auxiliado pela insulina, hormônio produzido pelo pâncreas. Então, aqui ele está perguntando o nome do órgão, né? O nome da glândula, no caso, que produz essa insulina. Então, a glândula que produz é o pâncreas. E aí, pessoas com diabetes geralmente precisam frequentemente fazer análise de sangue. E aí eles usam, então, aparelhos como esse aqui da imagem, da página 216. Está diferente a minha página aqui. Esse aparelhinho, ele dá um piquezinho no dedo, e aí faz uma bolinha de sangue, e aí você coloca como se fosse um papelzinho, e aí ele já consegue identificar, então, a quantidade de açúcar, de glicose que tem no seu sangue, né? Deixa eu até olhar aqui os níveis de... nível ideal de glicose no... não, na gravidez não. Só para a gente poder fazer uma comparação. Então, ó, o ideal é que fique entre 70 e 100. Isso para quem já tem diabetes, tá, gente? Isso é para quem já tem diabetes. Então, a média de 70. Vamos colocar aqui. Uma média de 70 miligramas, né?
de sangue, de glicose. Aqui está passando de 100, que é o ideal, então está acima, né, do nível ideal, que se está entre 70 e 100, 105 já está passando, né, do ideal. Então, já está um pouquinho acima, já tem que cuidar um pouco mais essa quantidade de glicose no sangue. E aí, que informação que esses aparelhos apresentam? Então, eles apresentam a quantidade de glicose no sangue, né? Porque a diabetes é uma doença associada ao excesso desse açúcar, dessa glicose no sangue. A glicose é um tipo de açúcar, né? E esse aparelhinho, então, ele identifica, ele apresenta a quantidade de açúcar para medir o nível de açúcar do sangue. Exatamente, Dita, corretíssimo. E aí, eu vou colocar aqui, só para a gente fazer, então, um geralzão. Nós estudamos, nós falamos nesse segundo bimestre sobre os sistemas urinário, o sistema nervoso e o sistema endócrino. Então, lá na página dos... Agora, é porque por isso que eu falei que estava errado. É que eu tinha... Lá na página 200, deixa eu pôr no geral aqui. 197, tem aqui, então, um mapa, como fala, meu Deus? Um mapa conceitual, né? Então, tem aqui um mapa conceitual do que a gente estudou, né, sobre o sistema excretor, que é o nosso sistema urinário. Então, todas as substâncias que a gente não utiliza no nosso organismo, elas são eliminadas pelo próprio organismo, né? Então, o nosso gás carbônico a gente elimina na respiração, né? Quando a gente expira. O suor a gente elimina através da pele e o responsável, então, é o sistema tegumentar. E a urina, que na verdade, isso aqui é novo para mim, tá, gente? Novidade. E a urina é o sistema urinário. E quais são os órgãos, então, que formam esse sistema urinário? Ele é formado pelos rins, pelos uréteres, pela bexiga e pela uretra. Os rins, eles servem para filtrar o sangue, retirando, então, as substâncias e as impurezas desse sangue. Essas impurezas, e aí ele filtra, limpa, né, esse sangue, e o sangue volta para o nosso corpo limpo. E essas impurezas, elas descem, então, pelos uréteres, né, que eles conduzem, eles conduzem, então, né, junto com a água é filtrada, né, esse sangue retira também o excesso de água do sangue, e aí produz a urina ali no próprio rim. Essa urina, ela é conduzida, ela desce até a bexiga urinária, através dos uréteres. Lá na bexiga urinária, ela fica armazenada, né? Antes de ser eliminada pelo organismo. Então, a gente consegue segurar por um tempo, né? O xixi, a urina, porque nós temos a bexiga urinária. E aí, quando a gente vai eliminar essa urina, ela sai, então, ela é eliminada, ela é conduzida através da uretra. Então, a uretra da mulher é um pouco mais curta, a uretra do homem é mais comprida. Esses são os órgãos, então, do nosso sistema excretor, do nosso sistema urinário, na verdade, né? O excretor tem mais, como são várias substâncias que são excretas, né? Excretadas do nosso corpo, então, os gases carbônicos, o suor, mas o sistema urinário, são esses os órgãos que fazem parte do sistema urinário. Nós temos, e aí também nós estudamos sobre o sistema nervoso, né? Falamos sobre o sistema nervoso. Não acabou minha aula. Que o sistema nervoso, ele atua também, né? Em conjunto com outros sistemas do nosso corpo, né? E em várias situações com o sistema endócrino, né? Então, o sistema nervoso, ele é formado pelo encéfalo, que tem o cérebro, o cerebelo, né? O encéfalo é formado... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho também.
pela parte central e pela parte periférica. Então, a parte central faz parte a medula espinal e o encéfalo, né? Esse encéfalo é esse conjunto aqui que a gente fala que é o cérebro, mas o cérebro é só essa partezinha. Essa parte em azul é o cerebelo e aqui é o tronco encefálico, né? Ou o bulbo, muitos conhecem como bulbo também. Essa é a parte central do nosso sistema nervoso. Nós temos também as partes periféricas, que são os nervos, né? A medula espinal, ela é responsável, ela está localizada no interior da coluna vertebral, né? E ela que encaminha, então, as respostas geradas no encéfalo para os membros. Então, tem aqui membros superiores, no caso, está trazendo uma situação, né? Então, tem o carinha lá que quer tocar piano, e essa mensagem é enviada, né, da medula, né, do encéfalo para os membros e depois transforma também os impulsos, né, das partes do corpo para o encéfalo. Então, aqui, ó, como exemplo, as notas musicais, quando são tocadas por um pianista, são analisadas no encéfalo, que vai gerar respostas responsáveis pelos movimentos dos dedos das mãos. Então, o encéfalo que vai dizer quais os movimentos que ele tem que fazer, quais as notas que ele tem que tocar, porque ele gravou ali aquela informação. E aí, ao tocar as teclas do piano, as estruturas presentes nos dedos geram impulsos nervosos referentes ao tato e são transmitidos. Então, é como se fosse um vai e vem, né, de respostas, de impulsos, né? E aí nós temos aqui o medo, a risada, a fome, o susto, tudo isso estão relacionados aos hormônios, que já faz parte do nosso sistema endócrino, né? As glândulas endócrinas, então, é a hipófise, a suprarrenal, acima dos rins, a tireoide, aqui na região do pescoço, a hipófise fica no cérebro, o ovário, que fica e o testículo, que fica nos órgãos sexuais, né? Esses hormônios, eles são produzidos pelas glândulas endócrinas, que eliminam, então, que liberam esses hormônios no sangue, na corrente sanguínea, e aí é distribuído pelo corpo, por todo o nosso corpo. Então, essas páginas aqui, elas trazem mais ou menos uma revisãozinha, né? E aí eu vou interromper aqui o compartilhamento, que parece que tinha alguém que estava falando para medir o nível de açúcar. Sim, é que esse livro online aqui, ele traz 2 páginas em branco, aí na hora que eu vou digitar, eu tenho que digitar 2 números a mais. Alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta? Vamos aproveitar esses 3 minutos, não vai dar tempo, né? A gente podia fazer aquela de matemática, aqui, só para a gente finalizar, né? Eu estava terminando e eu não consegui terminar de falar aqui. Só vou explicar algumas coisinhas que ficaram faltando aqui de matemática, tá? Deixa eu compartilhar aqui a tela. Aqui é segunda-feira as suas atividades avaliativas. Então, aqui, ó, que eu estava falando sobre o ângulo, né? Ângulo O. E aí põe um acento circunflexo em cima do ângulo, que é onde está o vértice. E aí os pontos A e B você também pode colocar A com o ângulo O, que formam o ângulo O, com o ponto B, com a reta B, a semirreta B, né? Que passa pelo ponto B. Outra coisa aqui também está dizendo perpendicular, não perpendicular e concorrente. Então, concorrente é quando se cruza, gente. Cruzou em qualquer posição é concorrente. Quando cruza e forma o ângulo de 90 graus é perpendicular, é uma concorrente perpendicular, tá? E aí, quando elas estão nessa posição, mesma distância no começo e no fim, elas são paralelas. Esse aqui, para classificar se é agudo, obtuso, reto ou raso, acho que tá tranquilo, né? Menor de 90, agudo. Maior de 90, obtuso.
de 90 reto, esse é o de 90, e o 180, que é esse meio ângulo aqui, é o tamanho do transferidor, é 180 graus, que é o ângulo raso. Nessa questão aqui, essa número 7, o que vocês vão fazer? Vocês vão escrever na ordem da medida do ângulo. Então, aqui, o ângulo menor é esse ângulo C. Então, qual que é a classificação? Ele é um ângulo raso, um ângulo reto, um ângulo obtuso? Ele tem menos de 90 graus, então ele é um ângulo agudo. Então, o menor ângulo é o agudo aqui. O segundo menor é esse? Não, ele está mais de 90 graus. Então, o segundo menor é o que tem 90 graus. Então, eu vou colocar aqui, reto. Então, agudo, reto. O terceiro, esses dois já foram. Maior de 90 graus. Eu tenho aqui, então, o ângulo obtuso. Vou pôr o obtuso aqui. E por último, que é o meu maior ângulo, que é esse aqui, que é o meu ângulo raso, tá? E para obter um ângulo raso, essa aqui eu vou ter que pôr no quadro para vocês perceberem. Para eu formar o ângulo raso, eu não consigo formar... Deixa eu até destacar o vídeo aqui. Ah, já está destacado, né? Eu não consigo... Se eu pegar dois ângulos obtusos, ó... Se eu tiver dois ângulos obtusos, eu não vou formar um ângulo raso, né? Digamos que eu tenho aqui, eu estava aqui, ó, né? Para cá e para cá, são ângulos obtusos. Se eu tiver dois ângulos agudos, ó, um agudo aqui e um agudo aqui, eu também não consigo formar um ângulo reto ainda. Ou ângulo raso, perdão. Aqui ultrapassa do raso e aqui não chega nem em 90 graus quase, né? Quase chegou a 90 graus. Agora, se eu tenho